Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Pereira e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas, podcast que foi criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. Em 5 segundos, o cliente toma uma decisão se ele vai te dar uma oportunidade de continuar na conversa para você fazer uma reunião e eventualmente fazer uma venda, ou se ele vai descartar aquela comunicação toda. A gente já falou sobre isso aqui, mas quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O vendedor ou o pré-vendedor? Como é que eu dimensiono esse time para ter o máximo de eficiência operacional no seu time de vendas? Para ajudar a responder essas perguntas e você ter resultado prático, hoje eu recebo com muito orgulho Fernanda Garcia, cofundadora da Academia Rapport, já treinou mais de 3.000 SDRs e analista de investimento na ABCD. E para deixar essa entrevista ainda mais brilhante, eu recebo Camille Rabelo, junto, que vai representar aqui o time de vendas, fundadora da Escola Exchange, e a gente vai tentar entender aqui como é que esse negócio funciona. Eu já vou começar com uma pergunta. Fernanda, qual que é o melhor investimento, então? Começar por vendas ou por pré-vendas? As perguntas que nos colocam, né? Vamos lá. Eu sou obrigada a falar pré-vendas, porque se tu não tens oportunidades para o teu time trabalhar, teu time de vendas não vai conseguir performar. Então, eu talvez não diria necessariamente a equipe de pré-vendas, mas ter alguém ali que tem essa responsabilidade da prospecção muito forte, que às vezes pode ser um vendedor que prospecta, mas entre pré-vendas e vendas, ter ali uma equipe de pré-vendas, obviamente, é um excelente investimento. Camille, seu trabalho é discordar. Eu e a Fê, olha só pra vocês. A gente trouxe aqui, ó. A gente trouxe a nossa almofadinha da guerra pra tretar, viu? Para se proteger. Então, dependendo aqui das respostas, a gente pode Só não pode bater no usar a nossa microfone. almofadinha da guerra. Depois a gente dá um jeito. Mas é assim, eu acho que isso é um ponto super importante da gente debater, porque eu vejo no mercado as pessoas cometendo muito o mesmo erro. Qual erro? E aí eu tô falando de empresas que ou empresas pequenas, ou empresas que estão iniciando uma operação comercial. Isso também acontece em empresas maiores, mas o erro começa pequeno, né? Em alguns casos, o CEO, né, o founder ou co-founder ali responsável pela área comercial tem uma expectativa de que vai contratar um vendedor, a primeira pessoa do comercial vai ser um vendedor, e que esse vendedor vai fazer o que ele não conseguiu fazer, né? Quando, na verdade, essa pessoa deveria ser a maior expert em vender aquela solução, né? Então, se é um co-founder, se é um CEO, se é um diretor comercial, se é um líder de vendas, não importa. Essa pessoa, antes de querer contratar outras pessoas, deveria saber vender muito bem a solução. E aí eu concordo com a Fê, não vai ser agora que a gente vai tretar. Eu concordo que a base, né, o mais importante, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, é a pré-venda. Porque você imagina, sei lá, o co-founder prospectando, né? Então, assim, é muito melhor ele contratar alguém que faça isso muito bem e gere demanda para ele, para que ele possa fazer os testes de uma reunião de discovery, os testes de uma apresentação de solução, os testes de negociação, os testes da jornada, até para definir o processo comercial, para playboocar isso, para depois, aí sim, contratar um vendedor e falar, querido, playbook tá aqui, É assim eu já que testei, faz. é assim que faz, e aí você consegue criar realmente uma marca. Camille, você trouxe uma coisa sensacional, porque a gente está num ambiente aqui, um ambiente de tecnologia, eu imagino que a ABC Ventures também envolva negócios de tecnologia. A ideia do pré-vendedor para a tecnologia já é quase que massificada. As empresas já sabem como funciona, já tem um pouco mais de clareza. Mas antes a gente estava conversando, existem muitas empresas que investem no vendedor direto, como primeira opção, né, como primeiro investimento, porque não tem nem clareza de qual que é o trabalho do pré-vendedor, de geração de demanda, como é que funciona esse processo. Fernando, conta pra gente um pouco o que faz. Porque eu imagino que esse dono de negócio que você citou, Camille, o que ele quer é resultado, ele quer que tenha venda. E aí quem que vende? O vendedor. Então vou colocar um vendedor. Para que pré-vendedor? Não sei nem o que é isso. Explica pra gente, por favor. Boa. O pré-vendedor é o profissional responsável por alimentar o funil de vendas. E aí o funil comercial, né? Entregar oportunidades ali para que a empresa consiga, o vendedor, fazer o seu trabalho, ter os insumos ali para trabalhar. E aí o pré-vendedor, quando a gente pensa nas responsabilidades,
Tem separações dentro da área de pré-vendas, que pode ser considerada o LDR, que é a pessoa que só faz a lista, alimenta com os dados super corretos, inteligência de mercado, e o pré-vendedor, que pode ser o outbound, que lida ali com uma prospecção ativa e vai atrás das pessoas que não necessariamente têm contato com a empresa, e o inbound, que é o responsável por cuidar da demanda que chega para a empresa, levantada de mão, busca contatos ali. E o que é a responsabilidade do pré-vendedor, então? Lidar com esses contatos, ter conversas ali para entender se aquela empresa que ele foi atrás ou que chegou tem fit com a solução, tem uma dor e que ele pode entregar valor através da sua solução. E a responsabilidade do pré-vendedor passar tudo isso para o vendedor muito bem estruturado, muito bem ali agendado. Qual que é um ponto aqui que a gente tem que ter cuidado? Da expectativa em cima do pré-vendedor. O pré-vendedor não vende, não negocia, mas tem que ter condições de falar muito bem e entender principalmente muito bem se aquela empresa teria condições de comprar. Então, para passar a bola redonda para o vendedor e, de novo não, né? Mas trabalhar como um time e não como uma disputa. Pré-vendas é uma coisa, é um lado e vendas é outro, sabe? É uma parte do time comercial responsável pela prospecção e qualificação para o time de vendas. Não, quando você diz pré-vendas não vende, e aí você deixou isso muito claro, faz sentido na cabeça, tô pensando na pessoa que tá escutando a gente, faz sentido. Ó. Então, se eu quero vendas, eu vou no vendedor, porque eu quero vendas, eu não quero pré-vendas. Mas isso faz sentido, Camille? Ou isso é assim, não vou falar uma doideira, mas isso é uma percepção que de repente a gente precisa ajustar? É porque nem toda operação necessariamente vai ter essa divisão. Nem toda operação demanda um pré-vendedor, né? A conta tem que fechar. Se você ter um pré-vendedor vai fazer você ter mais eficiência e eficácia na operação, não é só fazer a coisa do jeito certo, mas fazer a coisa do jeito certo, objetivando o resultado, né? Então, se faz sentido porque eu vou aumentar a volumetria para o vendedor e vou deixar o meu vendedor dedicado efetivamente a oportunidades reais, né, para que ele venda mais, ótimo. Mas tem negócios que não faz sentido, né? Então, por exemplo, negócios onde a venda é muito simples, a venda é pelo telefone mesmo, é uma venda rápida. Ticket baixo, né? E aí, às vezes as pessoas querem porque leram o livro que diz que, né, as pessoas têm que ser especialistas em cada caixinha. E às vezes a pessoa quer colocar uma pré-venda num contexto que realmente não é necessário. Agora, quando necessário, de fato, faz muito, muito, muito sentido ter um alinhamento entre essas áreas, né? Assim, basicamente, onde a gente vê a pré-venda funcionar muito bem é quando você tem um SLA, né? Um acordo de prestação de serviço claro entre pré-venda e venda. Mas, na minha visão, assim, eu acho que só o cuidado que a gente precisa ter é de não rotular uma operação como... Putz, você não tem pré-venda, né? Porque, de fato, não é qualquer operação que vai fazer sentido ter. Você pontuou muito bem quando dá certo, né? Quando você tem um acordo, tá claro, cada um faz uma parte e tal. Eu quero saber quando que dá errado. E quais são essas partes. Mas aí quais são essas partes eu vou daqui a pouco. Quando é que dá errado a relação de vendas e pré-vendas? Cara, tem, assim, muitos ingredientes para dar errado uma operação, uma relação entre pré-vendas e vendas. E a primeira delas, eu diria que é essa falta de SLA, que a Camille trouxe, do alinhamento entre as áreas mesmo. O que tem que ter um SLA, assim? Um SLA, ele tem que ter o que é necessário para um pré-vendedor qualificar as informações que ele vai pegar para agendar para o vendedor. Assim como quando o vendedor faz uma venda, tem que ser de algo que a empresa consiga entregar retorno, né, para o cliente final. E normalmente tem um SLA para o time de sucesso do cliente. Isso. E aí você vai Então, passando SLA entre áreas, entre marketing e pré-vendas, pré-vendas e vendas, e assim por diante. Então, assim, acho que um dos maiores motivos que eu tenho mais contato com desalinhamento entre pré-vendas e vendas, acho que são duas coisas. Um é o SLA, não tá claro. Na verdade, tem operação que o vendedor e o pré-vendedor não sabem nem o que é um SLA. Eu ia chegar aí, porque... Eles não sabem o que é. E aí o vendedor às vezes reclama, nossa,
O pré-vendedor marcou uma reunião pra mim pra Mas semana que vem. Mas era muito bom, cara. Deu só no podia semana show. que vem. E aí, assim, em que momento vocês acordaram que as reuniões têm que ser marcadas com 48 horas ou 72 horas de distância do dia do agendamento? Ah, não, nunca combinou isso. Então, Então tá tudo aqui certo, já é o entre aspas. primeiro. E aí, um segundo ponto é o vendedor que acha que o pré-vendedor é o secretário dele. isso tem bastante. Cara, isso Sim, acontece muito. muito, Prospecta isso aqui muito. pra mim, liga isso aqui por mim, entra na reunião aqui, faz a ata. Já mandou o e-mail, o pré-vendedor fica... Muitos fazem porque se colocam nessa posição pelo mercado, muitas vezes, não entender a real função do pré-vendedor, que é o profissional responsável pela prospecção. E aí, o que acontece aqui? O pré-venda, que você tinha comentado antes, mas não vende, é o pré-vendas. Tem muitas empresas que têm essa concepção de que o pré-vendedor é menor do que o vendedor. E aí tem muitos vendedores, até às vezes mais velhos no mercado, que já fizeram o processo todo, que acham que aquela pessoa que está ali, não para gerar leads para a empresa. Isso não é coisa de vendedor cascudo, não, tá? Porque eu tive um liderado Então, meu que pior tinha 20 e poucos anos, 20 e quase nada anos. E um belo dia ele no meio do setor pegou e falou assim: passa pra mim a secretária. Ele falou secretária. Secretária. Ele falou secretária. Fala com a minha secretária. Aí, ó. Eu chamei ele num canto pra dar um feedback. Ela não é sua secretária, baby. Não é verdade? Aí, ó. Então, Viu? não é Só pra coisa... sua informação, Só você não tá sua sabendo? informa- Não, porque se você pega um vendedor, né, que já tá calejado da vida, seus 30 e todos anos de área comercial, você fala de um BDR, de um SDR com ele, pode até ser que ele confunda, porque é um negócio super novo. Aham. Porque Galerinha jovem também existe não... uma posição de assistente comercial. Talvez o cara tá confundindo uma coisa com a outra, né? Mas numa empresa de tecnologia, que a pessoa já está muito acostumada com os termos, com tudo, que está lá no LinkedIn vendo conteúdo, que vê a empresa no All Hands falar sobre as metas, o que aconteceu, tem essa concepção de, eu tô aqui negociando, fechando contratos de milhões. Cara, mas quem botou essa oportunidade na tua mão para te fechar esse contrato? Saberia achar o contato dessa pessoa para início de conversa? Não. Então, assim... Você teria vontade de prospectar Nossa, essa pessoa para ficar- início de conversa? Se ele ficar falar lá- que sim, é mentira, porque a maioria não gosta. Ficar lá ligando, recebendo um não, a secretária atendendo um 60 nãos no dia para 2 sim. Isso aí. Então, esses pra mim são os dois principais pontos. Falta de SLA e o secretário não é o pré-vendedor não é secretário do vendedor e tem gente que acha que é. Então, não tem como não brigar, não é? Não, dá. Nós vamos tentar passar esse episódio aqui inteiro sem brigar. A gente não conseguiu ainda, na verdade, Não, mas provocar a gente quer os... brigar. A gente quer brigar, claro. Não A conseguimos. gente brigar da audiência, todo mundo sabe Mas disso. a gente até agora não conseguiu entregar uma briga aqui real, que a pessoa vai falar, caramba, realmente saíram na... A nossa briga não vai ser real, mas vocês podem fazer um corte específico só da treta que pareça real. É o melhor engajamento que tem. Ó, adoro. SLA foi o primeiro. Repete o segundo pra mim, por favor. Pré-vendedor não é secretário de vendedor. E quando é que dá certo, também? Quando é que esse time fica engajado? A primeira coisa que eu sempre fomentei é criar cultura de trabalho em equipe entre essas pessoas. Por quê? Quando você trabalha em silos, né, e tem operações que trabalham, né, tipo, olha, o time de pré-venda com a liderança de pré-venda, o time de venda com a liderança de venda. Isso já começa a criar essa divisão natural. Quando você trabalha com o conceito de pod, isso diminui um pouco, né? Porque você trabalha com o conceito de equipe multidisciplinar. Então, não é um grupo de pré-vendedores agendando para um grupo de vendedores. Tem ali um squad, tem uma equipe multidisciplinar que é assim, ó, você vai ser o pré-vendedor que vai agendar para mim e para Fê. Aí tem um outro grupo que tem o seu pré-vendedor com 2 vendedores separados. Então, nós aqui somos um time, nós somos um pelotão. Isso já ajuda muito. O fato de você trabalhar por pod diminui essa fricção. Mas como a maior parte das equipes, pelo menos as que eu conheço, trabalham em silos, né? São grupos de pré-venda agendando para grupos de venda. O que as lideranças precisam fazer? Criar uma cultura de trabalho em equipe entre esses times. E como é que você cria cultura de trabalho em equipe? Adoro o livro Manual de Persuasão do FBI, né? Porque eu falo assim, quando você lê o livro 5 Desafios das Equipes, te dá aquele frio na barriga que você fala assim, é a base para criar uma cultura de trabalho em equipe é a relação de confiança.
Aí você A fala, base tá, já mas... é alta. E aí, não, é a base, é relação de confiança. Mas, gente, tem gente que é casada há anos e não confia com a pessoa. Eu vou fazer meu pré-vendedor que conheceu o vendedor semana passada, confiar nele. É desafiador. Para nossa sorte, o Manual de Persuasão do FBI traz a fórmula da confiança. Então, eu sempre trabalhei com a minha equipe essa fórmula. Proximidade, frequência, duração, intensidade. O que é proximidade? Proximidade é proximidade física. São as pessoas estarem próximas umas das outras. Se tá em home office, faça reuniões constantes onde elas abram a câmera, elas tenham proximidade com as outras pessoas. Frequência. O que é frequência? É a cadência. Você imagina que Fernanda marca pra mim. Só que eu falo com Fernanda uma vez por semana. Não, e outra, não me dá feedback nunca. Nunca. Não, já é receita para dar errado. Eu reclamo das tuas agendas Não pra tá bom, liderança. E a minha liderança fala com a tua liderança pra falar contigo que o teu agendamento tá ruim. Quando é que eu vou querer agendar pra Camélia? E aí acontece muito pré-vendedor, eu não agendo mais pra Camélia, agora eu só agendo pro Marcelo. Só agenda que pra é mais- quem é, que a pega pra quem é Nossa. grato. Pra quem é grato pelo meu agendamento. Porque ele vira as minhas ops, ela não. É, E aí, então ela tá afetando a minha comissão. então vou- isso vou começa a A gente vai entrar acontecer. nessa questão aí daqui a pouco. Então, assim, ter frequência, ter cadência de relação. Teve uma época que eu comecei a fazer com o pessoal uma daily no fim do dia entre eles. Entre pré-venda e venda. Então, eles, tipo, 5h30 da tarde, o vendedor tinha que chamar os pré-vendedores que fizeram agendamento para ele no dia e dar no mesmo dia o feedback daquelas reuniões. No mesmo dia, todo dia. Isso foi bom porque gerou essa proximidade, essa frequência, né? E quando a gente fala da duração, é o tempo de interação também entre eles. E intensidade é o quê? É o real interesse em satisfazer a necessidade do outro. Então, quando você começa a gerar propositalmente, não despretensiosamente, mas estrategicamente o líder, que aí eu acho que depende muito do líder também, né? Ele começa propositalmente a fomentar essa relação próxima entre eles, que pode ser uma daily, que pode ser que seja uma reunião 3 vezes da semana, né? Que tenha essa devolutiva do vendedor de falar, olha, essa agenda aqui foi muito boa, foi positiva, essa aqui não foi tão Ajusta legal, ajusta isso. isso, ajusta aquilo. Pô, vamos mexer no SLA? Como é que eu Vamos- posso te ajudar? Quer entrar numa call junto comigo pra ver como é que eu faço? E até para entender, porque Claro, assim, isso é processo. uma coisa que eu acho fundamental e que algumas empresas, algumas operações não fazem, que é dar oportunidade no processo de desenvolvimento do pré-vendedor de assistir um discovery, de assistir uma reunião do vendedor. Quer dizer, Discutir ele nem depois. sabe, coitado, o que vai acontecer. O que eu vejo de pré-vendedor marcando reunião, dizendo que o vendedor vai fazer uma demonstração. Aí ele fala assim, a gente vai marcar uma apresentação, uma demonstração para você. Aí chega na reunião, o vendedor não vai mostra fazer nada. demonstração, não vai mostrar nada, porque ele vai fazer um discovery. Aí o cliente cara, tá lá como com aquela assim? expectativa de que vai assistir uma apresentação. Começa a responder um monte de E pergunta. depois Que faz negócio o é quê? esse, gente? Depois faz o quê? Manda no WhatsApp do pré-vendedor. Reclamando. Aí o pré-vendedor vai lá no vendedor e fala, mas tu não mostrou, tu não falou de preço. Aí o vendedor fala, não, mas eu não ia falar de preço, eu tinha que fazer o diagnóstico. Não, mas eu falei pra ele que tu ia falar. Não, mas não é o processo do vendedor. Desalinhamento de novo. Então, eu já entendi que tem bastante treta aí. Você contou uma que eu quero que você aprofunde um pouco mais, que já que ele não tá gostando das minhas oportunidades, não tá gostando não? Então vou mandar só pra ela, porque ela gosta. Onde é que você viu isso? Como é que resolve? Depois eu vou jogar uma outra treta aí. Eu já vi isso em muitas empresas, já dei mentoria para pré-vendedores que falaram, Fê, eu não consigo agendar pro meu coleguinha porque ele nunca vira minhas oportunidades. E começa a virar meio que, de fato, uma birra, sabe? Quando que acontece isso? Principalmente em empresas que têm uma operação um pouco maior, Sim. que são mais vendedores ali para pré-vendedores, e não tem um sistema de roteamento de oportunidades claro. Então, pode ter os squads, os pods, como a Cameli falou, de eu agendo para vocês e nós somos a equipe, mas também pode ser, primeiro eu agendo para a Cameli, depois para o Marcelo, depois para a Jéssica, depois para o Thiago. E aí tem gente que às vezes se combina. Tá, qual que é o próximo na fila? O próximo é a Cameli. Não, então tu agenda para a Cameli, eu pulo. Então, assim, a pessoa tenta achar brechas para não chegar naquela ali, porque as pessoas, às vezes, o vendedor sempre vai pegar em alguma coisa. Então, tem sistemas que é de notas. Né, não é nota, é calor, né? Frio, quente, muito quente. E tem um morno. Então, às vezes, a pessoa só bota Que isso morno. é a qualidade do A lead. qualidade do lead. Então, em vez dele estar muito bom, ele está só bom. E tem vendedores que são comissionados por quantidades de muito bom. E aquele vendedor só dá bom. Então, ele ganha 1 ponto em vez de ganhar 3. E aí o cara não ganha a remuneração Sim. que ele esperava.
e aí não ganha a remuneração que esperava e bate no bolso. Então, assim, existe esse problema. Onde Mas que é eu porque ele vejo? não ofereceu um chopp pro colega. Ali, ó. Aí é o manual de persuasão do FBI tomando conta. Ai, gente, eu adoro essas regras que não funcionam, são sensacionais. Mas aí, o que que eu vejo como que resolve isso? Primeiro, tem que ter um gestor da área ali entendendo que isso aí tá acontecendo e tem que entender, tá, mas eu tô vendo o que tá acontecendo. E começar a auditar as calls. A call tem que estar gravada, principalmente a de vendas. Aconteceu, não aconteceu? Tava dentro do... Por que que foi Adoro ela, principalmente a de venda. A de pré-venda, Você não. sentiu que O teve povo um- pode não, marcar, não precisa gravar essa ligação. Marca- Não, precisa gravar de pré-venda. Principalmente a de Aqui, ó. vendas tem que gravar. Só que a de pré-vendas, às vezes é difícil a pessoa pedir pra gravar. Tem software que já entra gravando. É. Beleza. Mas, teoricamente, precisa pedir a autorização da pessoa. Mas é um problema que acontece, mas um gestor tem que estar vigilante do que está acontecendo no processo, sentar com a equipe e resolver e fazer um plano de ação para que isso não aconteça mais. Mas pelo que eu entendi, esse problema acontece porque dependendo do comportamento de um ou de outro, isso afeta na remuneração. Então, na verdade, a causa raiz lá é mais próxima da remuneração. Não bate meta. Imagina, a pessoa pode ser demitida se ela ficar X tempo sem bater meta. Tem uma crença, e eu quero a opinião de vocês no mercado, que o pré-vendedor é uma atividade temporária, que é um caminho para virar vendedor. E aí talvez essa crença alimente essa ideia do pré-vendedor que é um assistente, porque ele, e eu ouvi isso super recente, se ele passar de mais de 2 anos como pré-vendedor, é porque ele não quer realmente estar firme nessa carreira. Porque o caminho natural é ir para vendas. Entre outras coisas, porque na maioria dos negócios, o vendedor ganha mais do que o pré-vendedor. Como é que vocês veem isso? Quer responder primeiro? Essa é treta. Essa é pra Eu- bater... Essa é treta porque eu tava quase entrando nesse assunto contigo lá Então vai, fora. vai. E eu não entrei e a gente deveria ter entrado nesse assunto. Isso é treta porque, historicamente, é uma verdade. Historicamente, é uma verdade. Assim, eu fui pré-vendedor. Tem um conhecido meu, que eu não vou citar nomes aqui, Mas se estiver escutando... se você estiver escutando, Será você sabe que eu estou marcado falando no post, de você. lá no comentário, sem Você nenhuma... sabe que eu estou falando de você, que todo evento que ele me encontra, ele fala, olha a SDR mais antiga do Brasil. Ah. Agora você sabe que é você. Mas eu fui SDR, fui BDR, fui vendedora, supervisora, gerente, diretora comercial. Minha carreira foi bem linear na área comercial. E, de fato, não vou falar quantos anos tem isso, ok? Mas, de fato, eu fiquei 1 ano e meio nessa posição, 1 ano e meio, 2 anos nessa posição. E, historicamente, o que se vê é essa média, né? As pessoas ficam um curto espaço de tempo nessa posição e logo acabam indo para vendas. Porém, quando a gente começa a olhar algumas operações complexas, algumas operações com negócios milionários, eu não consigo enxergar o pré-vendedor júnior, pleno, sênior, fazendo essa abordagem. E aí as empresas acabam colocando um vendedor sênior fazendo essa abordagem. Meio que o porque são, BizDev, né? porque são negócios realmente muito estratégicos, negócios de 1 milhão, 1,5 milhão. E acaba colocando uma pessoa que é relativamente cara na operação para fazer esse relacionamento estratégico com contas, porque, cara, não é uma prospecção tradicional. Envolve account-based marketing, envolve uma série de estratégias, uma série de ações, e que não faz sentido. Mas eu fico aqui agora pensando sobre isso, por que não faria sentido, de fato, essa posição ser ocupada por um profissional que, por exemplo, passou anos da vida dele preferindo ser um pré-vendedor, né? Hoje a gente vê, por exemplo, pessoas de 30 e poucos anos, 40 anos, que atuam como pré-vendedores, com salários altos, né? Fazendo prospecções de contas estratégicas. Então, Sim. Historicamente, sempre foi. Mas eu não acho que talvez será no futuro, não. Talvez é uma regra que foi se construindo. Uma regra não, um costume, mais do que uma... Eu acho que foi talvez tenha sido muito mais uma estratégia de líderes para criar um plano de carreira, para justificar uma linearidade, uma permanência da pessoa por mais tempo na empresa,
do que qualquer outra coisa. Porque é muito cômodo também pra gente, né? Enquanto líder, falar assim, olha, você vai... dá Cenourinha. a cenourinha, né? Olha, você vai entrar como SDR nível 1, depois 2, depois 3, BDR 1, 2, 3, depois você vira closer, depois... Então, acaba sendo um pouco cômodo também essa linearidade para montar um plano de carreira de longo prazo. Tem um livro da Trish Bertuzzi, que é o Development Playbook, se eu não me engano. E ela fala justamente sobre o tempo do pré-vendedor e o que fazer com essa pessoa para ela ficar engajada na empresa ali, uma empresa americana, por 1 ano e meio e depois ela ir para vendas. E a gente vê isso se repetindo aqui no Brasil, como tu bem falou. E a minha experiência, eu fui pré-vendedora por 2 anos, contando o estágio que eu tinha feito acho que deu uns 2 anos e meio, isso lá em 2015 para 2016. Daí eu virei coordenadora, porque na minha cabeça era o próximo passo lógico, natural. Fui uma péssima coordenadora. Porque eu era... Sabe aquela coisa de, a pessoa é muito boa pré-vendedora e ela vai para coordenação, eu não sabia lidar com pessoas, eu achava... Enfim, depois fui melhorando um pouco. E depois de coordenação de pré-vendas, eu trabalhei 1 ano e meio em vendas, em inside sales. Tava começando a me preparar para uma cadeira de gestão de vendas. Eu falei, não, eu tô sentindo falta de pré-vendas. E eu queria voltar para pré-vendas. Mas o salário que eu queria para pré-vendas não era compatível com o salário que pagam em pré-vendas. E isso antes da pandemia. Então, não tinha para trabalhar de Florianópolis para uma empresa de São Paulo. O que eu fiz? Fiquei um tempo na empresa, já me preparando para fazer uma mudança, veio a pandemia. E aí, fiquei mais um tempinho, fui para uma empresa americana. E aí, eu consegui ser pré-vendedora, ganhando um excelente salário, 100% remoto. Então, o que eu vejo também? Eu conheço pré-vendedores. Teve uma pré-vendedora que trabalhou comigo. Ela ama ser pré-vendedora. Ela já foi vendedora, mas ela não gosta da negociação. Então, não tem como... Eu acho que não tem como ser um vendedor e não ter essa skill, não querer desenvolver essa skill de negociação, fazer conta, enfim... Tem que ter isso. E ela gosta da prospecção, ela gosta do desafio, de pegar aquela pessoa, de achar a conta, de ir num evento. E ela gosta. E também tem a ver, além do gostar, eu acredito que aqui vai muito com a perspectiva financeira da pessoa. Então, assim, tu tens que entender que o mercado ainda hoje entende e paga pré-vendas menos do que um vendedor. Um fixo, pelo menos, é menos. Cara, eu quero ganhar bem como um pré-vendedor. Tu vai ter que ir para uma empresa, provavelmente uma multinacional. Não precisa ser uma empresa que vai falar inglês, mas ela vai estar em outros lugares no mundo, porque tu vai estar num ambiente que também tem mais condições. Quando tu pega uma pré-vendas de uma startup que acabou de captar investimento, ele não vai conseguir te pagar 10 mil por mês. Então, assim, tem que fazer esse alinhamento. E aí o pré-vendedor tem que entender, cara, eu gosto disso aqui, eu vou ficar, mas... talvez a minha compensação financeira não seja a melhor. E aí a minha sugestão é, busque uma empresa que na comissão tu vai conseguir ter o salário que tu quer. E aí, obviamente, vai ter que entregar um excelente resultado, porque aí não tem teto. Mas a empresa tem que ter essa cabeça também. Porque se tu entrar numa empresa que não tem nada para o pré-vendedor de crescimento, que acha que o pré-vendedor é secretário do vendedor, cara, nunca vai financeiramente prosperar, porque a empresa não acredita nisso. Sim. E aí tem muito a ver com as habilidades que ele precisa desenvolver ou ganhar ao longo da carreira para ir dando os próximos passos, né? Em venda, você trouxe a capacidade de negociação, o Camélio falou da persuasão, do FBI. Quando a gente fala de pré-vendas e depois de vendas, vamos separar. Quais são essas habilidades que ele vai aprendendo ao longo do caminho? O Camélio passou por toda essa jornada, não vou perguntar quanto tempo foi atrás, mas tudo bem. O que ser pré-vendedor te ajudou depois a ser vendedor e depois a ser líder, sabe? O que você aprendeu em cada uma dessas que foi caminhando? Olha, não vou fazer uma lista extensa, não. Tá. Vou te responder de um outro jeito que eu acho que vai mobilizar alguns vendedores que estejam ouvindo a gente, apesar de eu fazer parte aqui do... Você é time vendas. Eu sou do time vendas, né, Fê? Eu tenho que tretar aqui com a Eu Fê. vou ter que lembrar vocês que vocês são de times opostos. Acho que vocês esqueceram. no Mas é meio porque do caminho. acho que a gente trabalharia muito bem alinhada, assim. Se você fosse minha BDR, eu ia gostar. Eu ia gostar. Eu ia querer Rolou entrar match. nas Deu match, né? calls, No Tinder. Tchum, tchum. entender. Mas uma coisa que eu falo é que o mundo ideal seria que todo vendedor tivesse passado obrigatoriamente pela pré-venda. Por quê? Porque existem skills, principalmente soft, que
você só desenvolve em vendas sendo pré-venda. Não tem outro jeito. Teve uma palestra que eu assisti esses dias, não vou lembrar, ela viralizou. Que o palestrante pegava e falava assim, para um grupo de alunos de Stanford, e ele pegava e falava assim, a única coisa que eu desejo para vocês é que vocês sofram. Vocês viram esse vídeo? Sensacional. A única coisa que eu desejo para vocês é que vocês sofram. Por quê? Porque é o único jeito de desenvolver resiliência e antifragilidade. É você olhar para os desafios e conseguir aprender alguma coisa com eles e falar que bom que eu tomei um não, porque agora eu vou ver o que eu fiz de errado, vou ouvir minha ligação e vou entender como é que eu faço para arrumar o sim. Se você pegar um vendedor de baixa performance, você pode olhar, você pode puxar a capivara dessa criatura. Você provavelmente não vai ver alguém com histórico de alta performance em pré-venda. Agora, se você pega alguém que teve um excelente histórico em pré-venda, essa pessoa tem várias skills importantes que vão ajudar ela na venda. E uma delas, na minha visão, que é a mais importante, eu tenho que convencer vocês que estão ouvindo a gente. Essa aí que tá aqui no meu caderno. Cara, comece por... Nem que você tenha que pedir, porque tem empresa que faz isso já no onboarding, né? Ali no período de rampagem, algumas empresas colocam o vendedor, ele entra como vendedor, mas você vai ficar não sei quanto tempo ali na pré-venda, antes de pegar realmente a atividade de venda. Tem empresas que não fazem. O cara entra, já senta na janela e fala, secretária, cadê minha agenda? Cadê minhas oportunidades? Cadê minhas oportunidades? Vou botar tudo médio para você. Então, o que acontece naturalmente? Essa pessoa tem baixa resiliência, ela lida muito pior com questões de fragilidade, vulnerabilidade, frustração, que é muito comum na área comercial e que a pessoa tem que estar preparada para lidar. E ela tem dificuldade de lidar. Então, assim, eu poderia listar uma infinidade de metodologias, de técnicas que ele aprenderia, mas na minha visão, a grande riqueza de um vendedor passar pela experiência de ser um pré-vendedor é que, cara, depois que você faz 70 ligações, houve 65 nãos, 3 sims, sofre. Né? É isso que eu desejo para vocês vendedores que vocês estão me assistindo aí. Eu desejo que vocês sofram, entendeu? Porque na hora que você sofrer, você vai dar um valor para uma oportunidade. Porque o que eu mais vi, Marcelo, isso para mim era absurdo. Absurdo. O que eu mais vi foi, por exemplo, o vendedor com a agenda vazia. Esperando o cara tinha duas reuniões no dia. Uma 2 horas da tarde, uma 4 horas da tarde. Aí dava reunião de 2 horas da tarde, sabe o que ele fazia? Entrava na videoconferência, o cliente não apareceu. Ficava lá 10 minutos mexendo no celular, esperando pra ver se o cliente ia aparecer. No show. No show. Volta pro pré-vendedor. Fala, querido, aqui. Aí o pré-vendedor passa a mão no apareceu. telefone, o cara, nossa, esqueci, já tô entrando. Pô. Quer dizer, então assim, minimamente, e é uma coisa que eu faço até hoje, Fê. Até hoje eu faço isso. Meu time marca uma reunião pra mim, quem confirma a reunião sou eu. E eu mando, eu acordo, não tomo nem café, nem banho. Eu já tô mandando mensagem para todas as minhas agendas do dia, de manhã cedo, com a minha mensagenzinha padrão. Tem gente que até me sacaneia da minha mensagem padrão. Olá, fulano, tudo bem? Camélia aqui. Olá, Camélia aqui, passando para informar que tá tudo certo para nossa reunião hoje às 15 horas. Segue o link da reunião. Até hoje, sou eu que faço. Aqui, né? Ela não tá perguntando se a pessoa vai participar da reunião, ela tá dizendo que tá confirmado. Exato, eu não falo assim, tá confirmado. Não, eu tô passando pra lembrar que tá tudo certo. Já me programei aqui, tá tudo certinho, tá? Beleza? Toma o link. Esse ponto que você falou foi sensacional, porque a gente gravou um outro episódio com a Jéssica, eu até pedi pra botar um pedaço aqui, e ela contando a história dela, que ela trabalhava numa operação que ela recebia, não era ligação, mas recebia 200 ligações por dia. E aí ela passou a fazer a atividade de SDR e no primeiro dia falaram pra ela que era 100 que ela precisava fazer. Ela falou, nossa, que maravilha! De 200 para 100. Marketing. A maioria das pessoas vai ouvir 100, você falou 70 que eu até anotei. Vai falar 100, mas meu Deus do céu, 100, é impossível.
Porque é a percepção comparativa, né, que a gente tá fazendo. E ele ter essa casca aí é sensacional. É que eu não sou do tempo do discador. Não sou do tempo do discador. Mas esses dias eu tava vendo um benchmark da Engage Tech. Do ano passado, eles analisaram milhares de dados e trouxeram que o top performer, eles pegaram todos os continentes, menos Latam, menos América Latina. Mas vamos supor que o nosso aqui Tá meio que no tá contexto. contido. Que um pré-vendedor top performer faz de 400 a 600 calls por semana. Esse é o dado. Não quer dizer que ele falou com essas pessoas, mas ele pegou o telefone e ligou, tentou o contato. Ou seja, para ser um top performer, tu tem que passar a mão no telefone, no caso da maioria das operações, e tentar contactar as pessoas. Vendas é um esporte de contato. Eu preciso mandar o e-mail para a pessoa, falar com a pessoa pelo telefone, aparecer no evento que a pessoa tá. Então, eu acho que tem total esse alinhamento de pré-vendas, cria casca. E quando ele passa para vendas, ele já sabe o que ele vai não. Ele entende o quão foi difícil aquela oportunidade outbound, estar na reunião 1 hora, ter trazido o sócio. Então, ele vai cuidar daquela reunião. Não vai ser, não, mas olha aqui, não tá nem tem budget para esse projeto agora. E o pré-vendedor fica lá, cara, mas olha o tamanho da oportunidade. Trabalha ela. Tá dentro do SLA. Então, criar casca e dar valor depois, quando trabalha em vendas, é gritante a diferença de vendedores que passaram por pré-vendas, principalmente outbound, que daí é muito mais não, do que quem não passou. Eu trabalhei numa empresa que os vendedores ficavam, quem era top performer ficava 1 mês em pré-vendas, e quem já tinha experiência com vendas, ficava 1 mês em pré-vendas para entender o processo, conhecer os leads, e beleza, e ia para vendas. Quem não tinha experiência nenhuma, era vendedor júnior, ficava 3 meses em pré-vendas. Com uma meta baixíssima, com pouca demanda de pré-vendas, mas tinha ali para entender de Mas fato. ele fazia atividade de pré-vendas full time, era todo o tempo. Ele tinha uma meta de trazer, vamos supor, 3 oportunidades no mês. E aí ele tinha um período da manhã, por exemplo, para trabalhar a prospecção, e à tarde ele participava de algumas reuniões de vendas. No primeiro mês, aí no segundo mês já ia mudando para pegar mais um, sabe? É como tarefa de onboarding, Isso, né? como Não tarefa é de full. onboarding, exato. Como é que você vê isso, Camille? Eu não tenho uma opinião formada sobre ser uma tarefa específica de onboarding, ser um bloco de agenda para executar ou ser full. Eu, particularmente, gosto muito dessa jornada da pessoa passar pela carreira. Foi pré-vendedor Ele mesmo. foi mesmo pré-vendedor. Porque assim, né? Tem gente que já vem sofrida da vida, tipo eu. Também. Eu já venho sofrida da vida, minha resiliência. A casca já tá. Ali, ó. Já vem sofrida da vida direto. Ótimo. Eu falo que a melhor coisa que acontece na nossa vida é quando a gente passa por situações difíceis na infância, na adolescência, porque aí você cresce um trator. Mas nem todo mundo teve essa oportunidade de se ferrar. Aí vai desculpa o trabalhar francês, com pré-vendas, vai se ferrar um né? pouco na idade adulta. Exato. Ótimo. Então, assim, o meu desejo é realmente que as pessoas passassem pela carreira de pré-venda para criar a casca. Porque, assim, se a pessoa entra e ela foi meio Um pouco mais ou menos. criada a leite com pera, Uhum. ela não vai sobreviver muito tempo, ou ela vai ter que desenvolver resiliência. Ela só tem 2 caminhos na vida dela, tadinha. Não tem muito pra onde ir. Ou ela aguenta, ou ela desiste nos primeiros 2 meses. Mas se ela passar por essa carreira, ela vai desenvolver uma habilidade que é muito, assim, é uma power skill, né? A gente nem chama mais de soft skill, mas é uma power skill que é muito difícil de desenvolver. Gente, eu brinco com as pessoas, com líderes, que eu falo assim, tem gente que fala, Camille, a tua planilha de seleção de vendedores e tal, tem aqui soft, tem hard, mas tem meia dúzia de hard, 23 soft aqui. O cara pontuou 70%, mas a maior parte do peso dele foi o hard, não foi o soft. Eu falei assim, 70% não quer dizer nada. Na hora que você olha ali no micro, faz as escolhas difíceis que você tem que fazer. O que você prefere desenvolver? Técnica de venda ou resiliência? Porque assim, a não ser que você mande o cara pro BOP, né, no onboarding, você fala assim, vai pro BOP, você vai entrar numa banheira de gelo, você entra numa banheira de gelo, você vai levar tapa na cara e depois você entra na operação. Então assim, o mundo ideal, na minha visão, é passar realmente pela posição. Mas na pior das hipóteses, se você está contratando, isso está acontecendo muito, né, quando você fala de
startup, tecnologia, galera jovem e tal, o cara entra já sentado na janela. É muito comum ele entrar, o que você fez da vida? Fui closer. Mas tu não foi pré-vendedor nunca? Não, sempre fui closer. Isso acontece nas melhores famílias. Qual é o ponto? O ponto é exatamente isso que a Fê falou. Você vai pegar pessoas que às vezes vão ter essa visão de que pré-vendedor é secretária. Você vai pegar uma pessoa que não vai dar valor a uma oportunidade. Nunca nem vi um pré-vendedor. Aí fala assim, agora tem pré-vendedor. Opa, eu ganhei um pré-vendedor. Não, esse aqui é da empresa. Então... Ganhei pra mim, vou botar aqui no meu braço. Vou pra cá. Então, o mundo ideal, na minha visão, é passar pela carreira mesmo. Mas, na pior das hipóteses, não passou... Na minha visão, deveria ter um período ali, não só onboarding, sabe? Tipo, deixa eu sofrer. uns meses, deixa eu sofrer uns pouquinho. 2, 3 meses, vai. Pelo menos pra pessoa ir dar valor pra oportunidade que chegou. Sim, essa história que vocês contaram do 2 ligações, 2 reuniões por dia. Olhou, não entrou, opa, tá bom, não entrou. O cara no Instagram, meu amigo. O cara no Instagram ali esperando entrar, não entrou. No show. Já avisa assim, ó. Fulano, aqui, deu no show, viu? Quando... A Camille vai saber porque ela já foi pré-vendedora. Mas é uma emoção quando o lead entrar na call de vendas. Tu fala assim, cara, ele entrou. Eu não sou uma farsa. Deu tudo certo. Eu não sou uma farsa. Camille não é uma farsa. Eu não sou uma farsa, meu lead entrou. É tipo assim, o lead entrou. Botei o lead na chamada, agora eu posso continuar trabalhando. Aí o lead saiu. É uma oportunidade ou não? É o segundo momento. É uma oportunidade. Aí ele vai lá, risca o quadro, bota no CRM. É uma vitória. É uma vitória. O pré-vendedor tem várias vitórias. Assim como a nossa meta é quebrada de sims, de oportunidades, ela também são vários nãos. Cara, eu tomei 3 dias não, um atrás do outro. Não agendei uma. Aí quando a agenda tomou não na hora da reunião. Cara, o cara... 4 dias é o suficiente pra pessoa ficar desesperada e abalar. Então, assim, o pré-vendedor também tem que ter essa inteligência emocional de não perder o ritmo. Porque... tomar não, todo dia, aí tu vai lá ficar doente. A primeira coisa que tu pensa é, meu Deus, vai afetar a minha meta. Porque é difícil, às vezes, recuperar. Então, nossa, tem tudo isso. Mas esse sofrimento, digamos assim, é que é a oportunidade, às vezes ele não tá percebendo como que isso vai ajudar ele na carreira, na vida inteira. Com certeza. Não é, o trabalho é só ali o campo de batalha, talvez. O exercício que ele vai fazer. Mas, cara, isso gera pra vida inteira. Sim, com certeza. Resumindo a nossa conversa, qual que é o melhor investimento? A gente não chegou a essa conclusão. A gente tem poucos recursos, chegamos. Então fala pra mim qual que é. Assim, essa pergunta era pra ser a pergunta da nossa... A gente trouxe a almofadinha pra brigar justamente por essa pergunta, qual é o melhor investimento. Só que vocês chamaram uma representante de venda que é do clubinho da pré-venda. Clube da pré-vendas, Best Friend. Eu sou do clube da pré-venda, gente. Eu sou muito hunter. Eu adorava ser pré-vendedora, você não tá entendendo. Eu adorava ser pré-vendedora. Adorava. Então, vamos no seguinte. Eu perguntei para vocês quais foram as habilidades, e aí as pessoas estão escutando a gente, estão trabalhando em pré-vendas ou vendas, independente do caminho. Quais que são 3 passos que ele pode dar para conseguir conectar mais essas áreas, sabe? Seja vendas ou pré-vendas. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software de gestão do relacionamento com o cliente, ideal para médias e grandes empresas. Com preços acessíveis, uma ampla gama de recursos, ele é o software ideal para os líderes que querem melhorar o processo comercial. Experimente gratuitamente em zorro.com/CRM ou clique na descrição desse vídeo. Agora vamos embora para o podcast. Conectar mais as áreas. Para ter mais resultado como um time engajado de fato. Pré-vendedor. Entrar em reunião de vendas para conseguir entender de fato como é que o vendedor está usando as informações que tu passou, como é que o vendedor está qualificando, o que ele está trazendo de problema, que tipo de objeção ele está escutando. Porque a partir do momento que eu entro na reunião com o vendedor, eu consigo discutir com ele depois também. E nessa discussão eu aprendo qual foi a linha de raciocínio dele e pegar feedbacks. Eu vou dar esses 3 e a Camille complementa, mas pegar feedback, ter essa curiosidade. Foi bom o que eu te passei? Não foi? O que eu poderia ter feito de melhor? Se eu passar mais alguns parecidos no mesmo perfil, tu acha que vai ser legal? Então eu vou dar uma olhada na minha lista, às vezes priorizar, porque acabou de fazer uma chamada boa ali. Então é ter esse alinhamento de, genuinamente, querer saber se o trabalho que foi feito foi bom. Porque o pré-vendedor, ele tem o resultado, o feedback rápido. Eu agendei, tu entrou na reunião, aconteceu. E aí, como é que foi? Não é o vendedor que vai ver se vendeu ou não a conta daqui a X tempo.
Então, para vendedor, às vezes é dentro de é ali, muito rápido. Então, entrar na call com o vendedor, anotar, tirar as dúvidas com o vendedor, pegar esses feedbacks e discutir. Isso vai fazer com que os dois estejam na mesma sintonia, assim, eu vou dar esses 3 pontos. Cameli. Os meus são simples. Primeiro, faça seus vendedores sofrerem. Ela tá no viés Ela do tá, ela Do tá. sofrimento. Agarrou, Porque essa palestra, pra mim, gente, agarrou. foi o ápice. Você imagina um jovem formado em Stanford falando, Tá com vou o sair mundo na daqui, mão. já vou ganhar milhões. E, de repente, o cara fala pra ele, cara, você nem sofreu o suficiente ainda pra você desenvolver uma coisa básica, que é resiliência, né? Que hoje a gente nem usa tanto o termo resiliência, a gente fala muito da antifragilidade, né? Porque a resiliência é tipo, vai e volta pro mesmo lugar. pra Antifragilidade ficar é você vai, quando você volta, Já você é. já volta nesse patamar aqui, porque você pega a lição aprendida do 7-1 pra evoluir, né? Mas a primeira coisa que eu diria é, faça seus vendedores sofrerem, gente. É bom. Faz ele fazer atividade de pré-venda por um tempo quando ele entra. Ele vai dar mais valor ao coleguinha. A segunda coisa é treine a equipe junto. Não treine separado. Não faça Sensacional. treinamento de pré-venda, É. treinamento de venda. Faz um treinamento de venda para pré-venda e venda. Faça um treinamento onde vocês possam fazer roleplay juntos, Isso. onde vocês possam fazer atividades em que eles possam interagir realmente. E a terceira é, se você não tem, revise. Se você tem, revise. Se você não tem, crie. Um SLA claro entre eles, feito por eles, né? O líder tem que ser mediador desse desenvolvimento. Mas senta com os dois grupos, assim, cara, o que você, como vendedor, precisa que a Fê te passe ali para um agendamento? Qual é a regra que a gente tem que criar? Em quanto tempo, qual dia ela pode agendar? É 24 horas? É 48 horas? É 72 horas depois do agendamento? Quais são as informações que a Fê tem que cadastrar no CRM para realmente você ter qualidade dessa informação? Fê, o que é factível? O que você consegue pegar de informação? Porque às vezes o vendedor também vai pedir um negócio que... No universo não... Qual é a cor da Sim. camiseta do cliente? Eu não sei, Exato. não tem como eu pegar isso. Então, tem informações também que o próprio pré-vendedor fala, cara, é difícil pegar essa informação. Não é fácil pegar essa informação, né? Então, na minha visão, 3 pontos. Faça com que os seus vendedores tenham empatia, entendam a posição do pré-vendedor, fazendo ele sofrer. Segundo, Garrou. faça com que eles tenham uma cultura de trabalho em equipe. Proximidade, frequência, duração, intensidade. Começando por treinamento. Faz junto, não separa. E o terceiro, e não menos importante, tem um SLA? Revisa o SLA junto com eles. Não tem? Cria junto com eles. Porque só isso aí que a gente deu aqui de dica já vai já diminuir a resolve. treta que... E a Cameli falou de roleplay. Uma prática muito legal também é fazer o roleplay com o pré-vendedor sendo o lead e o vendedor sendo o pré-vendedor. Inverter os papéis. Sim. Isso é sensacional. Aí bota as objeções que tu escuta. Fala, ai, não tô com tempo agora, me liga depois. Vendedor acabou aqui? Aí liga de novo. É isso que eu escuto. Porque às vezes não dá pra fazer no dia a dia, né? Mas fazer esse roleplay do vendedor no papel do pré-vendedor, numa call outbound de um lead que aconteceu, depois poder escutar a call e ver como foi, e falar, cara, foi isso que aconteceu. Também Isso dá o sentimento. O né? skin in the game, dá a casca que a gente tá falando e ainda coloca ele numa situação mais desconfortável ainda para ele poder valorizar. Sim, Isso aí exato. é sensacional. Fernanda, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, como que faz? Só me procurar no LinkedIn, Fernanda Garcia, também nas redes da Rapport, Academia Rapport, tem conteúdos lá sempre, e também da Ipseed Ventures, se for uma empresa SaaS, B2B, que estiver buscando investimento, vai acabar falando comigo. Show. Cameli, por favor. Quem quiser encontrar Cameli, Tem Em casa. 1000 formas. olha, gente, com um nome desse, você não vai ter dificuldade de me encontrar. É CAMELY em qualquer rede social. Só tem Só ela. tem eu. Quando eu era criança, eu reclamei bastante com a minha mãe desse nome diferentão que ela me deu. Hoje em dia, eu Virou agradeço. uma marca pessoal. A sua mãe já estava visionária. ela Minha não mãe é sabe. muito visionária. Ela falou que pegou o nome da minha avó, trocou meia dúzia de letra e foi. O processo eu tenho lá minhas questões, mas o resultado... Mas foi visionária, foi visionária. Então, para quem quiser aí se conectar comigo, Cameli Rabelo.
tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Vai ser um prazer me conectar com vocês. E se vocês quiserem uma explicação maior sobre por que eu quero que vocês sofram, podem me mandar uma Esse dá mensagem. um outro papo gigantesco. Dá outro papo Formas de gigantesco. fazer os vendedores vendedores sofrerem. Formas sofrerem. bondosas. Tem que ter uma palavra para dar um up nesse. E eu não nessa desejo headline isso aí. pra vocês sem ter passado por isso, tá? Eu sofri o suficiente pra desejar o bom pra todos vocês, algo legal, que é o sofrimento. Meninas, muito obrigado pela Obrigada, participação de obrigada. vocês. Esse foi mais um episódio do Vamos de Vendas e a gente se vê na próxima. Um abraço.